Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Capítulo 4 das Medidas Socioeducativas, Seção e Disposições Gerais, art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência; segunda, obrigação de reparar o dano; terceira, prestação de serviços à comunidade; quarta, liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; sexta, internação em estabelecimento educacional; sétima, qualquer uma das previstas no art. 101, e a sexta. Primeiro, a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Segundo, em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Terceiro, os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Art. 113. Aplicar-se a este capítulo o disposto nos arts. 99 e 100. Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos 2º a 6º do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Seção 2ª da advertência, art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Seção 3ª da obrigação de reparar o dano, art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Seção 4ª da prestação de serviços à comunidade, art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Seção V da liberdade assistida, art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Primeiro, a autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Segundo, a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros, promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Segunda, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Terceira, diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Quarta, apresentar relatório do caso. Seção 6ª do regime de semiliberdade, art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.
Primeiro, são obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Segundo, a medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. Seção 7ª da Internação, art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Primeiro, será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Segundo, a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Terceiro, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos. Quarto, atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Quinto, a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Sexto, em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Sétimo, a determinação judicial mencionada no 1 poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, segunda, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, terceira, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. O prazo de internação na hipótese do inciso 3º deste artigo não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Segundo, em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público; segunda, peticionar diretamente a qualquer autoridade; terceira, avistar-se reservadamente com seu defensor. Quarta, ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada; ser tratado com respeito e dignidade; sexta, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável; sétima, receber visitas, ao menos, semanalmente; oitava, corresponder-se com seus familiares e amigos; nona, ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; 11, receber escolarização e profissionalização; 12, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer; 13, ter acesso aos meios de comunicação social; 14, receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje; 15, manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade; 16, receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Primeiro, em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Segundo, a autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. Capítulo V da remissão. Art. 126.
Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação. Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público. Título 4 das medidas pertinentes aos pais ou responsável. Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável, e, encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família; segunda, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; terceira, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; quarta, encaminhamento a cursos ou programas de orientação; obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar; sexta, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado; sétima, advertência; oitava, perda da guarda; nona, destituição da tutela; suspensão ou destituição do poder familiar. Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos 9 e x deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24. Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Parágrafo único. Da medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou o adolescente dependentes do agressor.